na noite de hoje. Nós temos a alegria da companhia, da presença da nossa companheira Laís, trabalhadora, divulgadora do Espiritismo da nossa casa, que vai nos falar sobre saúde sexual da alma. Que Jesus te envolva, Laís. Muito obrigada. Ótima noite em que conseguimos chegar aqui, quando tantas pessoas gostariam de estar aqui conosco e por algum motivo não lhes foi possível. E eu peço desculpas por estar sentada, juro que não é preguiça, mas se eu ficar em pé por 45 minutos, o meu ortopedista me deserda e eu não estou em condições de ser abandonada por ele. Bem, o nosso tema de estudo hoje, como já foi mencionado, será saúde sexual da alma. Hoje vamos falar sobre sexo. Um assunto ainda pouco estudado, pouco comentado, inclusive dentro das casas espíritas. Trazemos ainda alguma dificuldade, alguns bloqueios. Da educação, da nossa cultura, de informações guardadinhas lá no nosso subconsciente, que às vezes dificultam nós nos adentrarmos, nos embrenharmos sobre certos assuntos. Mas esse estudo é muito importante, muito necessário e que Deus lhe seja útil de alguma forma, porque a nossa vida é influenciada de forma inimaginável pela qualidade ou pela falta de qualidade da nossa vida sexual. E para começarmos a melhorar este quadro, temos que ter acesso a essas informações que nos são trazidas pelos Espíritos, né? E que estão à sua disposição em muitos livros, e a gente tem que ter a iniciativa para conquistar essa qualidade. Né? Tão aviltado tem sido o sexo pela maioria dos encarnados terrenos, os espíritos têm dificuldade, por enquanto, de elucidar o raciocínio humano em relação a este assunto. Tão aviltado tem sido o sexo pela maioria dos encarnados terrenos, que os espíritos têm dificuldade, por enquanto, de elucidar o raciocínio humano em relação a este assunto. Essas palavras são de um espírito bastante conhecido nosso, o espírito André Luiz, no livro Missionários da Luz, psicografado por Chico Xavier. Dentre todas as causas de sofrimento do homem terreno, o dinheiro e o sexo ocupam atualmente, sem a menor sombra de dúvida, o topo da lista. Não o dinheiro e o sexo propriamente dito, mas a forma como nós lidamos, como nós vivemos com o dinheiro e com o sexo. E dentre esses dois, dentre o dinheiro e o sexo, difícil dizer qual é o responsável pelos maiores estragos. Qual tem feito os maiores estragos na vida do homem. O sexo ainda é vivenciado pelos homens de forma extremamente equivocada, porque na sua ignorância, os homens não fazem ideia da sua imensa, gigantesca repercussão energética, espiritual, mental e física. Ainda acreditam que o sexo está localizado no corpo físico, está erradicado no corpo físico, e esse como tal, esse deva ser suprido nessa sua necessidade, assim como precisamos comer quando estamos com fome, precisamos beber quando estamos com sede. Rebaixam ainda o sexo ao nível dos animais, esquecendo-se ou até não sabendo que entre o homem e o animal há distância equivalente à do homem para os anjos,
compreendendo como anjos os chamados espíritos perfeitos que não precisam mais reencarnar. Lá no livro dos Espíritos está aí escrito isso, que a distância entre o animal e o homem é, em termos evolutivos, equidistante, comparável à distância entre o homem e os anjos. Então, se evolutivamente estamos tão distantes já dos animais, as necessidades deles não podem servir de parâmetro para nós. Assim como as nossas necessidades não podem servir de parâmetro para os chamados anjos. E na base deste problema, na base desta nossa dificuldade, está o fato de que o homem não sabe o que ele é. Nós, espíritos reencarnados na Terra, vivendo essa experiência terrena, essa experiência física, esse estágio por aqui, né? Nós não sabemos o que nós somos. E vejam bem que a questão aqui não é quem o homem é, quem eu sou. Não, é o que nós somos. Porque o quem é mutável, o quem está em constante mudança. E assim tem que ser, porque isso é evolução, isso é um progresso. Se vocês me perguntarem, quem é você? Eu vou responder, eu sou a Laís. Mas seria mais apropriado que eu respondesse, eu estou a Laís. Eu estou a Laís. Eu estou a Laís, estou usando este nome por enquanto, nesta reencarnação. Eu estou brasileira, estou mulher. Estou com CPF tal, com RG tal. Mas tudo isso foi diferente em reencarnações passadas, e tudo isso será diferente em reencarnações futuras, inclusive o sexo, porque nós sabemos que podemos reencarnar tanto como homens como mulheres, né? Além dessas mudanças todas que já aconteceram, ainda é a questão de que os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, ações, também estão em constante mutação. E tem que ser assim, senão não haveria evolução. Então, eu gosto muito de uma frase que eu li certa vez, e que diz assim, até nem lembro o autor dela. Se você me conheceu há 1 ano, prazer em conhecê-lo. Porque eu não sou mais a pessoa que você conheceu há um ano. Eu acho essa frase fantástica, porque ela deixa claro que nós estamos em constante processo de mudança, em constante processo de evolução. Então, não é o quem que nos define. Nós somos definidos pela resposta do o que. O que somos nós? A resposta do que é imutável. Sempre foi assim, desde a nossa criação, e sempre será assim. O que nós somos? Somos espíritos, somos energia. Não temos energia como costumamos dizer. Nós somos energia. É algo muito mais profundo do que ter. Somos. Compreender a nossa essência energética é necessário, é essencial para percebermos, para entendermos que estamos em constante permuta energética com as pessoas que nos cercam, com os outros seres vivos que nos cercam, todos os seres vivos que nos cercam, e com o ambiente, com o mundo que nos cerca. E que esta permuta energética, essa troca energética ocorre também de maneira muito acentuada, extremamente acentuada, durante a relação sexual. Então, se eu perguntasse a cada um de vocês, você sabia que você é energia? Não precisam responder para mim, respondam para si mesmos. Se vocês responderem para si mesmos, sim, eu sei que eu sou energia, eu já aprendi isso, já estudei, já li, já ouvi, eu sei que eu sou energia. Se vocês respondessem que sim, eu faria a segunda pergunta. Quando você ficou sabendo, quando você descobriu que você é energia, o que isto mudou na sua vida? O que mudou na sua vida dali em diante? E aí, se vocês responderem que nada mudou,
nada mudou, continua tudo igual. Então eu seria obrigada a informar-lhes que, na verdade, vocês não sabem. Porque quando nós realmente sabemos que somos energia, quando essa informação não fica na superfície, na pele, quando ela é metabolizada e compreendida, dali em diante, tudo muda na nossa vida. A nossa forma de enxergar a vida, os outros seres vivos e a nós mesmos muda. Muda a nossa relação com os outros homens, com os outros seres humanos, com os outros seres vivos, com o ambiente, e muda a nossa relação conosco mesmos. Somente a consciência da nossa natureza energética e espiritual pode abrir os nossos olhos para a delicadíssima questão da prática sexual. E para tornar o nosso estudo mais objetivo, mais prático, para que possamos tirar dele o máximo proveito dentro dos minutos que nos são concedidos, vamos tentar responder a algumas questões. O desejo sexual, o sexo, está erradicado, está localizado no corpo físico? Muitas pessoas ainda pensam que sim, que o sexo está localizado no corpo físico. O desejo sexual parte do corpo físico, é uma criação dele. Mas a resposta a essa pergunta, conforme nos ensinam vários espíritos, é não. O sexo não está localizado no corpo físico, não está erradicado no corpo físico. Ele está localizado na mente do espírito que usa aquele corpo. E o corpo, máquina perfeita e fantástica que é, apenas responde com perfeição às ordens que são enviadas pelo espírito, na maioria das vezes, de forma inconsciente. E aí, através dos órgãos sexuais, através dos hormônios, o corpo prontamente responde ao comando que é dado pela mente daquele espírito, pela ordem que vem dele. Uma prova de que este fato é real, que é verídico, está na questão de que muitos espíritos desencarnados, espíritos que não possuem mais um corpo físico, como nós possuímos ainda, espíritos que não estão mais ligados a um corpo físico como nós estamos, esses espíritos desencarnados continuam gostando muito de sexo, querendo muito ter relações sexuais, sendo até viciados em sexo, espíritos sexólatras. Ora, se o sexo estivesse localizado no corpo físico, ao desencarnarem, o sexo teria ficado, a ideia do sexo, o desejo de ter uma relação sexual teria se acabado. Mas ela estava, na realidade, na mente desses espíritos, e quando eles desencarnaram, esta fixação mental, esse desejo, foi junto com eles. E eles, apesar de não terem mais um corpo, continuam desejando ter relações sexuais. Saber disso é importante para nós, nessa condição de espíritos que estão vivendo uma experiência terrena, uma experiência física, porque nós temos o hábito ainda de lavar as mãos. De lavar as mãos em relação às nossas responsabilidades, em relação às nossas escolhas. Falamos tanto de Pilatos, né, que há 2000 anos lavou as mãos, mas com tanta frequência nós fazemos isso também no nosso dia a dia. E em relação ao sexo nós fazemos isso também. Às vezes, quando temos uma conduta sexual assim que não foi muito bacana, muito nobre, temos uma relação sexual com uma ou com outra pessoa, e depois já temos aquela desculpa, aquela explicação na ponta da língua. Foi impossível evitar, porque a força do corpo é maior, né? Porque o corpo manda, eu faço o que o meu corpo manda, a ordem vem do corpo, a carne é fraca. É a explicação de que o sexo está no corpo e eu tenho que fazer o que o corpo pede. Isso, na verdade, é lavação de mãos. É espírito lavando as mãos em relação à responsabilidade que lhe cabe. Porque a responsabilidade é sempre do espírito
espírito que usa aquele corpo, da mente que envia os comandos, as ordens para aquele corpo, nunca do corpo. A responsabilidade por esta ou por aquela escolha, por este e por aquele ato, é sempre nossa, de nós espíritos, não do corpo que nós estamos usando. Um dos períodos, ou o período mais difícil, eu acho que podemos dizer, para o espírito reencarnado, nessa questão sexual, é a chegada da adolescência. Quando o espírito vai viver pela primeira vez na reencarnação atual, a experiência de sentir coisas que ele nunca sentiu, sensações, desejos, pensamentos que ele nunca teve, como consequência da maturação das suas gônadas sexuais, testículos dos meninos, ovários das meninas, com consequente produção dos hormônios sexuais, e de repente ele se vê com aquela batata quente na mão e tem que saber como agir. É claro que esse espírito já viveu essa experiência outras vezes, em reencarnações passadas, mas aquela vivência passada está guardadinha, escondidinha lá no seu subconsciente. A nível consciente, é uma experiência nova. E mesmo nesse grupo tão delicado de espíritos que estão vivendo esta fase da adolescência, percebe-se algo interessante. Adolescentes que possuem a mesma idade biológica, a mesma idade cronológica, portanto, os seus corpos são basicamente iguais. Os mesmos hormônios estão encharcando a circulação sanguínea e o cérebro desses jovens, né? Então, a situação fisiológica, biológica, bioquímica é praticamente a mesma, mas percebe-se comportamentos bastante distintos entre os jovens. Percebe-se jovens, adolescentes, que começam a viver a sua sexualidade de forma irresponsável, leviana, até promíscua, enquanto outros, na mesma situação, encaram esta nova vivência de forma mais calma, mais centrada, mais responsável, pesando prós e contras. É claro que há que se considerar nessa questão o nível evolutivo do espírito, as experiências que o espírito já traz de reencarnações passadas. Mas o simples fato de haver nesses dois grupos comportamentos tão distintos, e é muito provável que vocês conheçam, porque eu também conheço jovens que pertencem a um grupo e jovens que pertencem ao outro grupo, que agem de um jeito ou que agem de outro. Na verdade, o que difere esses dois grupos, em suma, é a escolha do espírito, a decisão do espírito. Eu quero viver minha sexualidade desse jeito, e o outro opta por vivê-la de outro jeito. É o espírito que é dono, é senhor do seu corpo. Conclui-se daí que o sexo não é uma necessidade fisiológica? Bem, necessidade fisiológica é aquilo que é necessário à manutenção da vida e da saúde, do equilíbrio do corpo físico. Isso é uma necessidade fisiológica, como o nome diz. Então, comer é uma necessidade fisiológica. Beber água é uma necessidade fisiológica. Dormir é uma necessidade fisiológica e tantas outras que poderíamos citar. Por quê? Porque elas são essenciais à manutenção da vida e da saúde do corpo físico. Se o corpo físico for suprido de alguma dessas necessidades fisiológicas por um longo período, por um certo período, ele começa a adoecer e pode vir até a morrer. Compreende-se daí, então, que o sexo não é uma necessidade fisiológica. Porque o sexo não é essencial à manutenção da vida e da saúde do corpo físico. Muitas pessoas vivem sem sexo e vivem muito bem. Ou por opção, ou por algum outro motivo, pessoas que há anos não têm relações sexuais e são saudáveis, têm um corpo físico saudável, mentalmente saudáveis também, tanto quanto possível nesse mundo louco que a gente vive. Elas não enlouqueceram por não terem relações sexuais. Então, isso deixa claro
que o sexo não é uma necessidade fisiológica, porque se fosse para um, também seria para o outro. E isso também deixa claro que o sexo é, sim, uma opção do espírito. Alguns espíritos optam por viver com sexo e outros optam por viver sem sexo. Somos nós fazendo uso do nosso livre-arbítrio. Então, a resposta é não. O sexo não é uma necessidade fisiológica. E também é interessante nós termos consciência disso, porque essa costuma ser uma outra resposta que está na ponta da nossa língua. Por que você fez aquilo? Por que você teve relação sexual com aquela pessoa? É uma necessidade fisiológica? Eu tenho que fazer o que o meu corpo pede, o que ele precisa? Não é verdade. Você fez o que você quis, você é espírito, não por ser uma necessidade fisiológica do seu corpo. Então vejam como nós somos especialistas em lavar as mãos, né? Qual é o objetivo do sexo para espíritos do nosso nível evolutivo? Formação de novos corpos para possibilitar, para viabilizar a reencarnação dos nossos irmãos que estão lá no plano espiritual, assim como um dia alguém possibilitou a formação do nosso corpo para que nós reencarnássemos, e possibilitar trocas energéticas de alta qualidade, trocas energéticas de nível, de alta frequência, porque nós ainda não temos o controle mental necessário para usarmos apenas a mente como fator de propulsão para enviarmos essas energias de alta qualidade ao nosso companheiro, aquela outra pessoa. Nós ainda temos necessidade desse contato físico para possibilitar a irradiação dessas energias de alta qualidade. Nos planetas mais evoluídos, onde vivem espíritos mais evoluídos do que nós, eles contam que lá o sexo já não é mais realizado da forma como ainda é realizado por nós. Eles contam que lá não há mais o contato físico, há apenas o contato mental. Eles têm tal poder de mentalização que eles conseguem enviar energias de altíssima qualidade para outra pessoa sem que um toque o outro, apenas com a propulsão mental. Isso nós não sabemos fazer ainda. E aí, a princípio, a primeira vez que eu li isso, eu pensei assim, credo, que coisa mais sem graça, sexo só com a mente. Mas ele, sabendo que a gente ia pensar assim, em seguida falou, é que os terráqueos, por enquanto, não têm sequer condições de compreender a maravilha que é isso, porque é algo ainda muito além da possibilidade deles. Mas um dia nós chegaremos lá. Mas, enfim, precisamos ainda do contato físico para possibilitar essa troca de energias de alta qualidade. Energias que são terapêuticas, são curativas, trazem saúde para o corpo e para a mente. Energias que podem debelar doenças que já estão em andamento. Às vezes temos já um processo patológico iniciando-se no nosso corpo físico, que na realidade iniciou-se lá no perispírito, passou pelo duplo etérico e na última etapa está chegando no corpo físico, mas nós nem sabemos que aquele processo patológico está ali se desenvolvendo, e a energia sexual de alta qualidade, que é curativa, que é terapêutica, vai lá, atua no órgão, nas células que estão doentinhas, né? E essa energia é tão poderosa que ela tem a capacidade de curar aquelas células. Então, essa energia é altamente terapêutica. Mas ela não está sempre presente. Essas energias de alta qualidade estão sempre presentes nas relações sexuais? O que vocês acham? Que bom se fosse, mas não é assim. Não, elas não estão sempre presentes, porque elas são consequência de sentimento, do sentimento de alta qualidade que une aquelas criaturas. Elas são consequência, elas são produzidas, essas energias de alta frequência,
que são de alta qualidade, terapêuticas, curativas, elas são produzidas a partir do amor, do carinho, do afeto, do respeito que sentimos pelo nosso companheiro. Quando não há carinho, não há afeto, não há amor, a energia que se faz presente, que um transmite para o outro, é energia de baixa qualidade, energia de baixa frequência, que são energias tóxicas, que ao invés de curar, podem adoecer um ao outro. Já as energias terapêuticas fazem bem para o corpo físico, para todos os corpos e até para a mente. Então, quando o sexo é vivenciado apenas pelo prazer físico, apenas pela conjunção carnal, né? Quando é uma união apenas de corpos e não uma união de almas, a energia trocada entre os participantes é de baixo padrão vibratório, podendo intoxicar e adoecer um ao outro. Por isso, estabelecer trocas energéticas através do sexo é algo muito, muito delicado e devíamos ser bem mais cuidadosos em relação a isto. E o ectoplasma, ele também é liberado durante a relação sexual. O ectoplasma é uma outra energia que nós possuímos, não é a energia vital que está fluindo lá no nosso duplo etérico. É uma outra energia que nós possuímos, que é uma energia mais densa, mais compacta, pode ter densidades variadas. Há registros de ectoplasma tão denso, tão compacto, que foi fotografado com máquina fotográfica simples, nada de especial, né? Ectoplasma visível aos olhos de quaisquer pessoas. E essa energia que é produzida pelo nosso corpo, ela é liberada por todos os orifícios do nosso corpo. Ela é liberada pelos olhos, pelas narinas, pela boca, pelos ouvidos, pelos poros e pelos órgãos sexuais. O tempo todo nós estamos liberando ectoplasma sem imaginarmos. Mas na relação sexual, a liberação de ectoplasma acentua-se muito, torna-se quase que uma explosão de ectoplasma. E quando essa relação sexual é uma relação amorosa, quando as partes envolvidas se amam, se gostam, se respeitam, este amor, esse sentimento que une as criaturas, forma no ambiente, no local onde eles estão, um cinturão energético, um muro energético de alta frequência, que impede a entrada de espíritos inferiores. Esse casal, essas duas pessoas ficam ali protegidas por esse cinturão energético de alta frequência que é produzido pelos bons sentimentos, né, que eles têm um pelo outro, pelo amor que eles têm um pelo outro. Daí, os terapeutas do mundo sexual, do mundo espiritual, os nossos amigos espirituais, os bons espíritos que nos acompanham, eles respeitosamente aguardam no lado de fora do recinto e depois, quando a relação termina, eles adentram no recinto, captam, coletam o ectoplasma que está no local, porque o ectoplasma fica no local, né? E levam este ectoplasma para outras pessoas, pessoas que nós nem conhecemos, para auxiliá-las. Pessoas doentes, pessoas que precisam passar por processos de cura física, para amenizar dores, vão a clínicas, vão a hospitais, vão a consultórios médicos, ou alguma residência ali na vizinhança onde haja alguém doente. Então, veja que coisa linda que é a relação sexual quando amparada pelo amor. Além de beneficiarmos a nós mesmos e ao nosso companheiro, ainda beneficiamos pessoas que nem conhecemos e que vão receber a energia do amor, do ectoplasma, que foi liberada durante a nossa relação sexual e que foi levada por esses bons espíritos. Então, tudo é muito maior e mais bonito do que a gente pode imaginar. Quando começamos de forma muito fugaz ainda, a enxergar a vida aqui na Terra com olhos de espíritos que somos, tudo fica muito mais bonito, tudo fica especial, tudo fica maravilhoso. Mas a gente tem que buscar essa informação. Já abnegados amigos que estão nos trazendo essas informações,
mas a gente tem que ter a iniciativa de ir atrás disso, né? E aí, quando a relação sexual está ocorrendo entre pessoas que não se amam e que estão juntas ali só pelo prazer físico, né? Só pela junção carnal, não ocorre a construção desse cinturão energético, desse muro energético de alta frequência. O ambiente fica totalmente aberto, desprotegido, e amiguinhos espirituais inferiores que se comprazem no sexo, que ainda têm necessidade de sexo, que ainda gostam de sexo, aproveitam que o ambiente está totalmente aberto, desprotegido, como se estivéssemos tendo uma relação sexual em praça pública, algo mais ou menos assim. Eles adentram no recinto, assistem à relação, participam da relação, porque eles ainda gostam de sexo, e como eles não têm mais um corpo, eles precisam sentir prazer através do nosso corpo. Daí eles unem o seu perispírito, é uma união fluídica, né, com o nosso corpo vital, onde flui nossa energia vital, e com esta união fluídica eles conseguem sentir prazer através do nosso prazer, através do nosso corpo. Então, a relação sexual que achávamos que era uma relação a dois, na verdade, pode ter a participação de mais criaturas, né? E ocorre algo ainda mais grave, ou tão grave quanto, quando eles estabelecem essa ligação energética conosco, eles passam a sugar a nossa energia vital. Eles se tornam vampiros energéticos. E se a pessoa tem o hábito de ter relações de baixo nível como esta, com alguma frequência, se isso é frequente na sua vida, ela pode começar a sentir-se estranha, fraca, fraqueza física mesmo, porque o seu corpo está desvitalizado, sua energia vital está sendo sugada por esses espíritos. Fraca, sem disposição para fazer as coisas, sem energia, sem vontade de fazer as coisas, né? Doenças físicas podem começar a se instalar porque está faltando energia vital para que os órgãos funcionem a contento. Até processos mentais como depressão podem se instalar porque o cérebro físico não está conseguindo trabalhar como precisa, falta ali também energia vital. Então, tudo isso pode ser consequência dessa vampirização energética que ocorre nas relações sexuais, onde não há o envolvimento do amor, onde não há o suporte e a proteção do amor. E em relação ao ectoplasma, ocorre algo bem desagradável também. Esses espíritos que adentram no recinto sem nenhum respeito, eles também sabem captar o ectoplasma, também sabem trabalhar com ele. E eles levam o ectoplasma para outros lugares, mas dessa vez não para auxiliar, para prejudicar outras pessoas, como, por exemplo, provocando acidentes. Então, essa relação, além de trazer malefícios, prejuízos às partes envolvidas, ainda prejudica outras pessoas por conta do ectoplasma que os espíritos levam para fazer um mal. Os espíritos inferiores podem prejudicar de alguma outra forma? Sim, eles podem tornar-se obsessores dos encarnados, podem tornar-se nossos obsessores. Por quê? Porque são espíritos, como nós já mencionamos, que ainda gostam de sexo, ainda se comprazem no sexo, e como eles não possuem mais um corpo físico para ter relações sexuais, eles precisam do nosso. Quando ocorre a relação obsessiva, eles passam a nos estimular, o encarnado a ter uma vida sexual desrespeitosa, irresponsável, leviana ou até promíscua, porque para eles, quanto mais sexo, melhor. É isso que eles querem, né? Então, são espíritos doentes, são irmãos nossos desequilibrados que precisam de auxílio, né? Espíritos doentes ainda viciados em sexo, que se aproveitam da nossa ignorância e das nossas falhas morais. Porque o processo obsessivo só se viabiliza, só se torna possível, porque nós abrimos as portas para eles de alguma forma. E as portas que nós abrimos para eles são
as nossas falhas morais ainda, que nós ainda carregamos, até aquelas que a gente não admite possuir, né? Que nós escondemos dos outros, escondemos às vezes de nós mesmos. Essas falhas morais acabam sendo a ponte que os une a nós. E eles se aproveitam disso. Então, há muitos casos de vida sexual promíscua, traições, adultério, que são provocados, estimulados por esses espíritos. Mas isto não tira a nossa responsabilidade, não diminui em absoluto a nossa responsabilidade. Porque a sugestão vem deles, e eles vão responder pelo mal que fazem, vão responder por interferir na nossa vida dessa forma. Cada um responde pelos seus atos, né? Eles responderão com a parte que lhes cabe, mas a sugestão, se a sugestão foi aceita por nós, essa responsabilidade é só nossa. Quando a sugestão veio de forma intensa, aquele pensamento recorrente, aquela vontade que não para, que é a ação deles sobre nós podemos e devemos manter-nos firmes e negar essa sugestão. Não, eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Nem que eu tenha que me amarrar com uma corrente no pé da mesa, eu não vou fazer isso. Porque eu não vou fazer a uma outra pessoa o que eu não gostaria que ela fizesse para mim. Eu também não vou fazer o que eu sei que é prejudicial para mim. Então, a partir do instante em que aceitamos e as suas sugestões, dali em diante, nós somos os únicos responsáveis por isso. Além desses espíritos ainda sexólatras, que nos induzem a uma vida sexual desregrada, quando encontram esse ponto de consonância com a nossa mente, com o nosso pensamento, com o nosso jeito de ser, né? Além destes, há também a questão dos nossos desafetos do passado. Espíritos que ainda não conseguiram nos perdoar em relação a algo que tenhamos feito para eles, e que acham-se no direito de se vingarem, né? E eles acabam percebendo que para nós o sexo é um ponto fraco, que o sexo é o nosso tendão de Aquiles, e passam a trabalhar nesse ponto fraco, porque eles sabem que, induzindo-nos a uma vida sexual irresponsável, logo ali adiante, bateremos na porta da infelicidade. Que essa conduta sexual desregrada, leviana, nos trará infelicidade logo ali adiante. E é exatamente isso que eles querem. A nossa infelicidade é a felicidade deles. Então, esses espíritos não possuem uma ligação especial com o sexo, como é o caso daqueles outros, mas eles percebem que é através do sexo que eles conseguem nos prejudicar e nos fazer infelizes. Nossas viciações e condicionamentos do passado também podem nos lançar a equívocos na área do sexo? Sim, com certeza. Até agora, demos bastante ênfase à questão da influenciação de espíritos desencarnados sobre nós. E é importante falarmos sobre isso, porque, como os espíritos têm nos alertado, a obsessão no planeta Terra é uma pandemia. Pandemia é quando uma patologia chega no local, fica ali e se instala ali e não vai embora. Na epidemia, ela chega, fica ali por algum tempo e vai embora. E os espíritos têm alertado que a obsessão para nós, espíritos encarnados, é uma pandemia. Então, se faz necessário falarmos um pouquinho sobre a ação obsessiva desses espíritos sobre os encarnados. Mas nem tudo vem deles, nem tudo é responsabilidade deles. Muito é nosso, muito parte de nós. E quando o espírito não se reeduca, quando não ocorreu a reeducação da alma, ela tende a repetir os equívocos já cometidos no passado. Trazemos um condicionamento mental que, sem percebermos, é claro, nos leva a repetir condutas equivocadas de outras épocas. Daí a necessidade de nos conhecermos, né, de nos lançarmos na busca pelo autoconhecimento e
de nos amarmos. O amor próprio é essencial também. Por quê? Porque além do condicionamento, a falta de amor próprio pode nos lançar a condutas bastante equivocadas na área do sexo, porque quando nos falta autoestima, quando nos falta amor próprio, podemos entrar no processo inconsciente de autopunição. Quando nos culpamos, quando já reencarnamos no sentido culpados, quando não nos perdoamos, sem percebermos, podemos nos autopunir, envolvendo-nos em relações que vão nos fazer sofrer. E nós sabemos, lá no fundo nós sabemos que vão nos fazer sofrer, mas nós buscamos isso porque julgamos merecer aquele sofrimento. Veja o estrago que pode acontecer na falta de amor próprio, de autoestima, quando nós não nos perdoamos, quando nós não nos acolhemos. E além disso, quando eu não me amo, eu acabo buscando no outro o amor que falta em mim. E aí saímos numa busca desesperada por amor, por afeto, por atenção, muitas vezes enxergando no outro amor que na verdade não existe, nos iludimos, porque queremos que ele nos dê o amor que nós não temos. E não percebemos que o outro, na verdade, só quer uma aventura, só quer sexo, só quer diversão, e nós, iludidos, achamos que era amor, e acabamos nos machucando mais uma vez. Então, na reeducação da alma e no amor próprio que está a saída para nos livrarmos de atitudes, né, de padrões de atitudes que têm nos trazido sofrimento há séculos e séculos. Podemos receber influenciações mentais de outros encarnados, induzindo-nos a abusos na área do sexo? Será que as pessoas que convivem conosco, as pessoas que estão ao nosso redor, podem fazer com que nós tenhamos influenciações mentais, no sentido de induzir-nos a uma vida sexual pouco saudável? Sim, se houver consonância de pensamentos. O pensamento é uma energia que vibra numa frequência X ou Y, e é preciso que haja consonância entre os pensamentos para que um possa potencializar o pensamento do outro. Nós somos ainda bastante frágeis em nível mental, né? E isso deveria fazer com que fôssemos mais cuidadosos em relação aos locais que nós frequentamos e as pessoas que escolhemos para o nosso convívio, as pessoas para a nossa convivência. Somos frágeis ainda a nível mental e a nível moral. Ainda não temos a firmeza mental e moral que nos permite fazer o que Jesus fez. Frequentar todos os lugares, relacionar-se com todos os tipos de pessoas sem ser prejudicado, saindo dessa experiência incólume, lindo, iluminado, equilibrado. Nós ainda não temos essa firmeza, né? Essa conquista toda, e por isso devíamos ser mais cuidadosos em relação aos locais e às pessoas do nosso convívio. Assim como somos zelosos com um doente, com alguém que está fragilizado, está com a sua saúde física fragilizada, devíamos ser assim também zelosos conosco, aceitando que ainda somos frágeis. O sexo vivenciado de forma irresponsável e leviana pode trazer prejuízos ao corpo físico e aos nossos outros corpos? Sim, como já mencionamos antes, porque somos energia, todos os nossos corpos são energia, perispírito, duplo etérico, inclusive corpo físico, e todos eles podem ser intoxicados e prejudicados por conta dessa vida sexual desregrada. Em especial, os órgãos do aparelho reprodutor, os órgãos sexuais, que são regidos pelo centro de força genésico, pelo chakra genésico, que, aviltado na sua nobre finalidade, acaba por desequilibrar-se energeticamente, e esse desequilíbrio afeta os órgãos. Então, processos patológicos diversos podem começar a se instalar como consequência desse desequilíbrio, como inflamações recorrentes, infecções,
bacterianas, virais, fúngicas, câncer, tumores, infertilidade, esterilidade, tudo isso pode se instalar no corpo físico como consequência dessas energias tóxicas que estão sendo absorvidas nas relações sexuais de baixa qualidade. E isso tudo pode ser somatizado, pode surgir no corpo físico, ainda na existência corrente ou numa existência futura. E aí nós começamos a entender que essa pode ser uma das explicações para alguns distúrbios que nós trazemos no nosso corpo. Pode ser consequência da nossa vida sexual desrespeitosa e irresponsável de existências passadas. É uma possibilidade. Mas, afinal, qual é a saída para nós? Será que existe saída? É claro que há saída. A saída é sempre a mesma. A gente dá voltas e voltas e voltas e a saída é sempre a mesma. Mas com o tempo a gente vai aprendendo. Tomar consciência da nossa natureza energética e da grande permuta de energias que ocorre durante a relação sexual, benéficas ou não. Nos assenhorarmos do nosso corpo físico, fazendo valer a nossa vontade, a nossa decisão de vivenciarmos a sexualidade de forma ética. Ética no sexo? Sim, a ética tem que estar presente em tudo na vida. E como é vivenciar o sexo de forma ética? Basicamente seria não fazer ao outro o que eu não gostaria que ele fizesse para mim. Colocar-se no lugar do outro. Como eu me sentiria? Será que eu gostaria? E se não houver um outro envolvido, a ética tem que existir também em relação a nós mesmos. Isso será benéfico para mim? Eu estou me amando, estou cuidando de mim. É o amor próprio que não pode faltar, né? Compreender que a afetividade deve se sobrepor à sexualidade. A afetividade deve se sobrepor sempre à sexualidade, a fim de não nos igualarmos aos animais, para quem o sexo é por instinto. A presença do amor, do respeito, do afeto, do carinho, garantem a saúde sexual da alma. Nos casos mais delicados, quando percebermos que precisamos de ajuda, porque nem sempre conseguimos resolver as coisas por conta própria, precisamos buscar ajuda, humildade e amor próprio que nos permita buscar a ajuda. Quando percebemos que é preciso, buscar essa ajuda nos consultórios médicos, nos consultórios psicológicos, nas casas espíritas. Por que nas casas espíritas? Porque na maioria, quase que absoluta desses casos de vida sexual muito desregrada, quando não conseguimos dominar nossos impulsos, há participação de irmãozinhos desencarnados, de obsessores, que são tão doentes quanto nós, tão necessitados quanto nós. E assim como nós precisamos receber auxílio, eles também precisam. E vir à casa espírita, trazê-los, é uma forma de amá-los e de possibilitar que sejam acolhidos e auxiliados. E dentro da casa espírita também, trabalhar na reeducação da alma. Porque o problema não está só no outro, está em mim também. A base do problema está em mim. Então, trabalhar na reeducação da alma, estudando, buscando informações, fazendo o que nós estamos aqui fazendo hoje, assistindo palestras, participando dos cursos que a casa oferta, lendo, estudando, enfim. Realmente tomar a decisão firme e forte de promover a reeducação desta alma que nós somos. Compreender o caráter divino da energia sexual. Divino. O sexo, por muito tempo, tentaram nos fazer crer que ele é sujo, é pecaminoso, é impuro, né? Isso não é verdade. A energia sexual é divina, é uma das energias mais poderosas do universo. Mas nós precisamos compreender esta sua divindade, justamente para respeitarmos isto, né? Então, compreender o caráter divino da energia sexual, honrando o seu nobre objetivo na nossa vida. E qual é o nobre objetivo da energia sexual em nossa vida? Nos tornar co-criadores do universo.
não só criadores de novos corpos, não, é algo muito maior e muito mais amplo. Criadores de uma energia muito mais saudável, mais bonita, que vai se disseminar pelo universo. Então, nos tornarmos co-criadores de uma energia universal de altíssima qualidade. A energia sexual está entre as mais poderosas do universo, mas esta mágica só acontece na presença do amor. E já encerrando, há uma última consideração que precisamos fazer. Independente da nossa orientação sexual, independente do gênero com o qual nos afinizamos, masculino ou feminino, acima da nossa ou da nossa heterossexualidade, há que estar presente sempre em nossa vida para que nos tornemos realmente almas sexualmente saudáveis. Há que estar presente sempre em nossa vida a hétero ou a homoafetividade. É a afetividade que faz diferença. Razão e sentimento nos diferenciam dos animais. E razão e sentimento devem estar presentes na nossa vida, nas nossas escolhas, para todos nós, indistintamente, para trazer qualidade à nossa vida, vivenciando-a de forma responsável e amorosa. De forma amorosa. Quando nós desencarnarmos, quando voltarmos para casa, quando acabar esse nosso estágiozinho aqui, quando chegarmos lá, ninguém vai nos perguntar: quem você amou quando você esteve lá na Terra? Essa pergunta não nos será feita, porque ela é irrelevante. Não importa quem nós tenhamos amado, porque amor é amor. E não há amor mais bonito do que o outro, mais importante do que o outro, mais nobre do que o outro. Amor é amor. Então não interessa quem nós tenhamos amado. Ninguém nos perguntará se amamos homens, se amamos mulheres, se amamos crianças, se amamos bichinhos, plantinhas. Isso não importa. A pergunta que vai ecoar na nossa consciência como o badalo de um sino, e cuja resposta nos jogará no céu ou no inferno consciencial, será quanto? Quanto você amou enquanto você esteve lá na Terra? O seu amor foi econômico? Seu amor foi seletivo? Preconceituoso? Quanto você amou enquanto esteve lá na Terra? É essa resposta a esta pergunta que fará muita diferença para nós, em relação à nossa felicidade, ao nosso bem-estar, à nossa paz. Então, queira Deus, tenhamos tempo ainda para, se preciso for, fazer os ajustes necessários. Se preciso for. Se me fizer essa pergunta: quanto eu estou amando aqui na Terra? Será que estou amando pouco? Podia estar amando mais? Podia estar me doando mais? Se a resposta eventualmente for sim, eu estou amando pouco, queira Deus, tenhamos tempo ainda para fazer os ajustes necessários e amar um pouco mais. Queira Deus, porque na verdade nós não sabemos se ainda temos tempo. Nós não sabemos se vamos chegar em casa hoje. Então sejamos nós os trabalhadores da última hora, amando um pouco mais, desde já, não deixando para a semana que vem, para o ano que vem. Em 2017 eu vou amar mais. E será que você terá esse tempo? Será que nós teremos? Né? Então, a resposta a esta pergunta é só o que nos fará a diferença quando chegarmos no plano espiritual. E esta pergunta: quanto você amou? Obviamente, diz respeito também à nossa vida sexual. Quanto o amor esteve presente na sua vida sexual enquanto você esteve lá na Terra. Estamos prestes a comemorar o Natal, que é, em suma, a vivência do amor. Que façamos um esforço redobrado, porque para nós isso ainda é tão
difícil, tão penoso, um esforço redobrado no sentido de fazer com que o Natal esteja presente na nossa vida todos os dias, de várias formas, de todas as formas possíveis, inclusive na qualidade da nossa vida sexual. Muito obrigada pela atenção. Boa noite. Agradecemos a nossa companheira Laís. Que Jesus te abençoe. Logo após a apresentação do coral, nós teremos a atividade do passe. Boa noite, mais uma vez. Vou continuar com vocês mais um pouquinho. Este é o Coral Espírita Luz Encanto, que foi criado com o objetivo, com a finalidade de usar a música, o canto, para divulgar a mensagem espírita cristã. Hoje vamos celebrar o Natal que está chegando e vamos apresentar 3 canções. A primeira canção fala justamente da necessidade de fazermos com que o Natal deixe de ser uma festança de um único dia para tornar-se um estado de espírito que perdure todos os dias do ano. Então, para vocês, Natal todo dia.
estiverem presentes nesta ponte, melhor. Então, para vocês, o Natal existe. Jesus nasceu, brisa leve a embalar. Só eu não via Jesus nascer. Meu coração não conseguia perceber. Eu esperava sempre, sempre com você, Jesus. Mas quem chegava era o Papai Noel. Até que um dia descobri que Jesus estava aqui. Um velhinho que espera um sorriso inocente, no socorro de uma prece ao irmão em aflição, no Evangelho que esclarece e que é consolação. Ah, eu encontrei Jesus. E você? Já encontrou? Para vocês, eu encontrei Jesus.